A gente está começando a falar sobre obesidade como um problema que é social, que é cultural, emocional. A gente está falando sobre um aumento de peso corporal que está muito ligado a uma forma de se relacionar com os alimentos e com a bebida transtornado, que se caracteriza muito parecido com doenças de dependência como álcool, drogas, tabagismo. Então, essa alimentação que vem de uma forma inadequada, desequilibrada, vai nos gerar uma relação que não é legal com a comida e que afeta várias áreas do indivíduo. Então, se a gente for pensar assim, quais são os riscos? Nós temos riscos fisiológicos que estão acontecendo quando a gente tem um ganho de peso. Não é eu comer errado de vez em quando, não é eu ganhar um pouco de peso porque o meu padrão alimentar está com mais energias do que eu deveria. A obesidade, ela se caracteriza basicamente por 3 fatores. O índice de massa corpórea aumentado, que é o IMC, que se calcula, né, com o peso dividido pela altura ao quadrado, e esse número representa já um risco de obesidade ou muita obesidade, assim como o peso eutrófico, aquele natural, né, e o abaixo do peso também. Então, por ali a gente tem um cálculo. Mas mais do que isso, a obesidade também caracteriza quando há uma distorção da imagem corpórea, então IMC alterado, distorção da imagem corpórea e impulso sem freio no comer. Então, alguns autores falam dessas 3 características e aqui a gente pode começar a ficar atento. Então, quando uma cliente minha me pergunta, mas Flávia, tu acha que isso é uma doença mesmo? Sim, porque ela vai afetar todas as áreas do indivíduo. Os riscos emocionais, a gente pode pensar em cardiopatias, diabetes, dislipidemias, que é colesterol e triglicerídeos alterados. A gente pode ver problemas de hipertensão, de dermatites na pele, muito vinculado a cânceres e a recidivas de câncer. Então, a obesidade, em termos clínicos, fisiológicos, já nos assusta e já nos faz ficar atentos no que está acontecendo. Mas daí vem mais coisas com isso, né? E quem está me ouvindo tá sabendo do que eu estou falando. A gente não está falando só do risco fisiológico, a gente está falando que junto com esse aumento de peso e com essa forma de se alimentar, a gente vai, em termos emocionais, ganhando uma fragilidade, uma vulnerabilidade, uma sensação de baixa autoestima, uma sensação de fracasso, de impotência, de não conseguir dar conta dessa relação com a comida, que muitas vezes vai nos deixando para baixo. Então, são riscos fisiológicos, riscos emocionais, há riscos sociais também. Como eu falava, que há um tempo atrás, uma empresa de televisão, aliás, um advogado me procurou para que eu desse um parecer de uma propaganda que discriminava uma pessoa que estava bem acima do peso numa propaganda de uma bebida, de uma cerveja. Né? Então, poder prestar atenção que o quanto que afeta uma pessoa que está acima do peso, ela recebe, às vezes, preconceito, é excluída, às vezes ela então passa a ter mais isolamento social. Já tive pacientinhos que disseram que não saíam de casa para as festas porque tinham vergonha, então muita vergonha, muita culpa. E esses sentimentos todos vão promovendo depressão, mais ansiedade, insegurança. E ainda por cima a gente pode pensar nos riscos sociais, né, que são esses que dizem respeito o isolamento social e o preconceito. E tem um estudo interessante de uns anos atrás que mostrou que as pessoas tinham até, na hora da seleção de emprego, tinha preconceito. Porque a gente tem uma cultura do estético, né, do peso aquele inatingível praticamente, essa cultura do belo também colocam uma padronagem que não é verdadeira e que muitas vezes promove essa desvalia de quem está acima do peso. Então, por tudo isso que a gente está falando,
Sim, é uma doença e principalmente porque traz junto com esse aumento de peso o sofrimento humano, né? Então, quem às vezes as pessoas estão com 7 quilos a mais e isso traz uma sensação de que eu não consigo. Às vezes as pessoas estão magras, mas estão com um comportamento alimentar completamente equivocado, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E às vezes estão acima do peso, já com dores articulares, o joelho, coluna, com mal-estar, com mal-estar gástrico, refluxo, gastrite, tudo muito ligado sempre ao nosso emocional, né? Então, por isso a importância do tratamento ser conjunto com terapeutas que trabalham com isso, com nutrição, para que a gente possa fazer uma orientação adequada. A gente vai falar sobre qual é o caminho que eu indico que a gente possa pensar para nos proteger disso. As causas que podem levar ao aumento de peso, elas, em um percentual importante, tem a genética. A gente sabe que quando pai e mãe têm excesso de peso, a tendência é que a criança vá ter também. Então, 80% quando os dois têm excesso de peso. É significativo. Mas, por outro lado, os estudos mostram que o ambiente obesogênico vai promover um aumento de peso muito maior do que a genética que estabelece isso. Então, quando uma família tem excesso de peso, mas fazem um mutirão, um pacto de vida saudável e começam a cuidar a qualidade do plano e a virar a chave, a obesidade é revertida, né? Então, é familiar, sim, mas também é cultural. Pensando, por exemplo, quem tem um pouco mais de 40 anos vai se lembrar que os pacotes de pipoca no supermercado eram pequenininhos, de papel manteiga, transparentes, branquinhos. Hoje em dia, se a gente vai num shopping assistir um programa de televisão, são umas caixas de sapato de pipoca. Então, houve mudança de padrões alimentares que estimularam o comer inadequado. A gente não vê propaganda da fruta da estação na televisão, por exemplo. A gente vê propaganda de muito alimento ultraprocessado e processado, industrializado, que foi nessa transição nutricional que nós fomos tendo ao longo dos últimos anos, saindo de uma alimentação que era o feijão e arroz brasileiro, com comida mais simples, feita em casa, até o pãozinho, até o bolo, e fomos indo para uma industrialização que veio com tudo e que colidiu com o nosso mundo do trabalho muito demandante. Com a pandemia, mais ainda, né? Porque não basta aqueles horários de trabalho que tu tá tendo presencial ou online, quando tu desliga, como eu falava hoje com uma cliente de manhã, às 21 horas, tu desliga, daí tu vai ver, tem 100 mensagens no teu Instagram ou no teu celular, não é? Então, é por aí que o mundo vai tomando conta e quando tu vê, tu fica devedor. Ontem, atendendo um grupo de clientes, que eu trabalho em grupos, bem interessante, sabe? Porque a gente começou a falar o quanto cada um está se sentindo desgastado nesse pós-pandemia, extremamente exigidos, estressados, com muita coisa por fazer, com muitas pendências e com muita sobrecarga. E a gente tem uma característica comum na pessoa que está com excesso de peso e com obesidade no sentido comportamental, que é agarrar tudo e todos, tentar dar conta de todas as demandas, e daí não só do trabalho, mas da vizinha, do cachorrinho, dos pais, dos filhos, do marido, da casa, e muitas vezes deixando de lado a si mesmo, se colocando em segundo plano, e no final de um dia eu mereço muita coisa. Daí vem aquela coisa, não, como é que eu vou compensar esse meu desgaste de cuidar dos meus pais, do turbilhão que houve no trabalho que eu tive que apagar fogo como se fosse um bombeiro, e a comida daí entra. Quem foi aprendendo isso ao longo da vida foi desenvolvendo a obesidade. Em que sentido? Eu sou autoexigente, autocrítico, eu sou extremamente perfeccionista em todos os meus processos de vida e vou me deixando de lado para atender a tudo que me solicitam. E no final do período eu me recompenso. Quando a gente passa a prestar atenção no que está sentindo, e claro, está embasado com uma alimentação mais adequada e saudável, equilibrada, a gente consegue administrar os problemas da vida sem se misturar com eles,
Do contrário, tudo vira pizza. Tô cansada, preciso comer hoje à noite. Tô irritada, preciso de um tranquilizante. Eu tô merecendo, meu dia foi muito punk. Ou então, como que eu vou me presentear hoje, como eu preciso de uma coisa prazerosa, e a comida é prazerosa, assim como a bebida, né? É algo de fácil alcance. E que às vezes, como já ouvi clientes falando, não basta, não precisa de mais nada. Tendo uma comida, isso é o suficiente, me preenche. Então a gente foi às vezes desenvolvendo uma relação com o alimento de preenchimento de vazios. E que se a gente continua respondendo dessa forma, a gente não muda o padrão e o estilo de vida, e daí permanecemos com essa sobrecarga de peso. Então, o caminho seria a busca de uma alimentação equilibrada, balanceada, saudável e uma mudança gradativa de um estilo de vida mais saudável, aquele que a gente protege a nossa saúde mental, porque o que a gente está vendo nesses dias atuais é isso, né? É muita pressão, muita ansiedade e muita angústia, e a comida entrando para acalmar, para confortar. E daí a gente pode se perguntar: que outros confortos eu posso acessar para preencher esse vazio? E em grupo, normalmente como eu trabalho, nos atendimentos individualizados, a gente vai descobrindo estratégias, como a atividade física, como o lazer, como o cuidado com a ingestão de água. Às vezes a gente não se dá conta que a gente está irritado porque está desidratado, e a gente sabe da importância da hidratação. Então, é importante a gente pensar que uma alimentação legal para todo mundo, ela favorece um peso saudável. Só que tem um detalhe, a dieta não pode ser igual para todo mundo, né? E assim como a pandemia deixou todo mundo acima do peso e procurando agora, correndo atrás para tentar eliminar esse peso e fazer alguma coisa que precisa, isso também trouxe muita apreensão e escolhas inadequadas. Há poucos dias eu assisti uma médica no Instagram falando da experiência própria de detox e que seria um caminho para o bem-estar. Só que vejam bem, se a gente está falando de obesidade como uma doença de descontrole, que tem a ver com um impulso sem freio no comer, a gente, não só essa entrevista que eu vi, mas vários clientes têm chegado dizendo: eu estava seguindo fulano de tal e com estratégias para que eu emagreça rapidamente e que eu acabei ficando mais maluquete e estou comendo mais ainda, estou com uma gana que eu não sei comparar. E daí essa gana tem nome. Assim como a obesidade é doença, essa gana pode ser vista como um transtorno alimentar, que é um adoecimento, um sofrimento psíquico, e que gera bulimia, que é essa voracidade para comer, e depois seguida de muita culpa, e de estratégias de purga, que é, às vezes, o vômito, o exercício excessivo, o uso de laxantes, ou seja, adoecimento psíquico, mental. Então, a gente não está falando de uma doença que ela tem que ser tratada como se ouvia antigamente. Cala a boca e fecha a boca e não come o que está errado. E isso era talvez no início, né, quando as pessoas começaram a ganhar peso, o método tradicional, muitas vezes prescrito por médicos, basta parar de comer o que está errado. Mas não é bem assim, porque a gente vai estar comendo as emoções nessa relação. Então precisamos parar, ser acolhidos. E isso a gente falava ontem no grupo à noite. O quanto cada um vai desenvolvendo um autocuidado à medida que a gente se reúne semanalmente. Um autocuidado de prestar atenção no que sente. Um autocuidado no que, como que eu vou responder essa minha necessidade, esse meu sofrimento do momento. Estou cansada, vou ficar comendo para me manter acordada ou vou desligar a televisão e deitar mais cedo hoje? Há pouco, atendendo uma menininha de 9 anos, a gente viu que ela estava muito cansada e irritadíssima, brigando com a mãe, que ela não é de fazer isso. E daí eu fui perguntar como é que estava indo a coisa, e ela começou a dizer que estava cansada, que fazia vários dias que ela acordava muito cedo e dormia muito tarde para esperar a mãe, que daí não termina nunca as lives, e daí ela quer a companhia da mãe, quer fazer o tempo com a mãe. E daí quando a gente vê,
A criança está exausta porque realmente dormiu pouco. E daí a recomendação foi: nada de ter hoje à noite, vai tomar um banho, uma janta e soninho na cama com a mãe contando uma história ou lendo um livrinho. E daí, gente, a coisa andou e ela vem agora já há alguns dias com sono mais regulado e com humor muito melhor, claro. Então, tratar a obesidade de uma forma, eu fico pensando até que é meio leviano, sabe? A gente poder dizer, não, tu só é gordo quem quer, teve até um livro uma época assim, né? Só que frutos do meu mestrado, do doutorado, no pós-doutorado fiz um estudo com profissionais da saúde para saber como que eles viam a pessoa com excesso de peso. Gente, de forma discriminatória, preconceituosa. Então isso está no ar na nossa sociedade. E então, quem está com excesso de peso já sente essa pressão de um outro olhar. E quem está com excesso de peso e não está conseguindo se governar, está comendo transtornado para aliviar suas angústias, ansiedades, se vê muito sem apoio e desesperadamente vai procurar programas mais radicais, que é tiro no pé. Porque comendo menos e mal, a pessoa, ou beliscando, ela vai ter descontroles, vai ter o impulso sem freio no comer, que é o que a gente não quer. E daí começa a entrar no ciclo da doença. Frequentemente, então, recebendo pessoas que comem cada vez menos e estão com cada vez mais peso, a gente começa uma orientação que é balanceada, planejada e com comida. Comida várias vezes ao dia, para que a gente alimente o cérebro da informação de que estamos bem alimentados e por isso tem que ser avaliado quem quem está sofrendo com excesso de peso, está precisando o quê? Vou emagrecer, mas emagrecer é consequência de comer correto. Então o caminho é vamos comer com mais qualidade. E o que é essa qualidade? De tudo um pouco, várias vezes ao dia, sem se sentir desconfortável depois de uma refeição. Então, quantidades e qualidade e variedade de forma mais equilibrada. Esse é o caminho. Lembrei da seleção, de processo seletivo de pessoas com excesso de peso, mostrando essa questão social da obesidade mesmo, né? Até porque o meu estudo de doutorado foi por aí. Falamos um pouquinho dos aspectos culturais desse mundo do trabalho que nos toma tempo, também de uma televisão que vende mais o alimento que não é o mais adequado, de uma tecnologia que nos facilita e que a gente gasta menos energia dentro de casa. Então, isso tudo vai gerando o menor gasto energético que nos ajudaria a manter um pelo mais saudável, né? Cidades onde as pessoas fazem tudo caminhando, atualmente muita gente andando de bicicleta. Isso tem um gasto de energia, de energético muito significativo para quem está sedentário o tempo inteiro nas tecnologias. A máquina de lavar, graças a Deus, está lavando a nossa roupa. Mas assim, vamos pensar como é que eu posso começar a dar minhas primeiras voltinhas. E tem uma argentina que ela diz, uma médica, que um estudo que foi, que ela estudou cardiopatas, que faziam 30 minutos de atividade física, pelo menos 5 vezes por semana. Só que olha só que legal, um grupo fez 30 minutos contínuos, 5 vezes por semana de caminhada. Outro grupo fazia 2 vezes de 15 minutos e um terceiro grupo do estudo 3 vezes de 10 minutos. O que resultou isso? Os 3 grupos tiveram melhora do risco cardio. Então, vejam, às vezes as pessoas até estão um pouquinho acima do peso, não estão fazendo atividade física e estão comendo com qualidade. Há uns anos atrás eu fiz um estudo que na prefeitura de Porto Alegre, avaliando pessoas que comiam mais saudáveis e menos, e mostrando a qualidade da dieta, independente do peso, já dava uma significância estatística mostrando a qualidade de vida e de saúde desses indivíduos. Então, se a gente for ficar focando peso e balança, vai provocar mais desgaste, mais insatisfação. Se a gente for se dirigir para a qualidade de como eu estou me alimentando, como eu estou me tratando,
E longe disso está uma conduta de proibição e de dieta restritiva. A gente está vindo há pouco do Dia das Mães. Por que não comer uma comida gostosa ou a sobremesa do Dia das Mães quando todos estão comendo, né? Sempre que houver uma relação de privação, vai gerar compulsão e vai gerar uma insatisfação interna. Então, quantos de vocês conhecem pessoas que estão em dieta a vida inteira? E esse termo, né, também é inadequado, porque dieta é algo, uma prescrição específica para uma doença. No caso, sim, a dieta específica do diabético, do hipertenso, do celíaco. Mas, de uma forma geral, a educação alimentar ela vai privilegiando que todos comam de tudo. E dessa forma consigam atingir, e daí sem precisar fazer a tal restrição, que foi algo meio que plantado nessa sociedade de consumo, né? A gente vai consumindo dietas, a gente vai consumindo produtos, meios de eliminar calorias. Então, tudo isso vai nos tirando da nossa potência, vai nos deixando frágeis. E quando frágeis, o que, que a gente faz? Busca no alimento o reforço, né? Acaba em pizza. Então, a importância da gente prestar atenção realmente nisso. O que vai acontecendo à medida que a gente ganha peso, muitas vezes tem a ver com o sofrimento, com qualidade de vida diminuída, com impotência nos enfrentamentos que a vida requer, com uma sensação de culpa muito grande e de vergonha. Tem um artigo que eu escrevi uma vez para a Zero Hora que falava sobre o beberrão, que é, na verdade, um trechinho do Pequeno Príncipe, né? Que o beberrão encontra o príncipezinho e pergunta... E o príncipe pergunta, por que que tu tá triste? Ah, porque eu bebo. E por que que tu bebe? Porque eu tô triste. E daí a gente pode pensar nisso, nessa relação com a nossa alimentação. Por que que tu tá comendo tanto? Ah, porque eu tô angustiado. E por que que tu tá angustiado? Porque eu quero baixar peso e não consigo. Então vejam o quanto a gente vai ficando cada vez mais impotente e desorganizado e tentando correr atrás da máquina. Então, qual é a sugestão? Para tudo. Traz para dentro de casa o que deve, ou seja, lista de compras, um cardápio pensado, o que, que eu pretendo comer essa semana? E para fazer essas refeições, o que, que eu preciso ter? Lista de supermercado, com abundância de frutas, de vegetais, de legumes, indo aos pouquinhos para os integrais, para quem não está acostumado, carnes mais brancas do que as vermelhas, que isso já é preconizado, inclusive, no Instituto do Câncer Brasileiro. E essas pequenas mudanças, mais água do que um suco engarrafado, que já não tem mais nada de nutrientes e de vitaminas, mais água do que refrigerante, que vai nos deixar cada vez mais viciados neles, né? Por quê? Porque daí o paladar vai sendo modificado e a gente passa a sentir o sabor das frutas, dos temperos, das ervas, né? Por aí a gente já vai revertendo, que eu já estou dando algumas diquinhas aqui. O plano adequado e a escolha do melhor tratamento é responsabilidade de cada um de nós. Porque senão, a gente vai estar indo para apelos mágicos ou extremamente agressivos com a gente, deixando de lado uma coisa que realmente é prazerosa e que faz parte da vida do ser humano, que é comer e comer com prazer. E a gente vai seguir martelando nessa tecla que eu já faço há 35 anos na clínica, dizendo que comer sim, comer não engorda ninguém. Comer de uma forma desequilibrada vai ser complicado, vai nos causar mal-estares. E isso pode ser modificado aos pouquinhos. Então, para tudo isso, o caminho é prestar atenção na gente, se dar tempo, porque se eu passei o dia inteiro correndo, só belisquei alguma coisa, não consegui almoçar direito, eu vou chegar em casa com uma fome monstra lá, que vou comer até o reboco da parede. Então, quando eu presto atenção em mim, eu já vou pensar, poxa, amanhã meu dia vai ser difícil, então o que, que eu posso levar de lanches? Onde é que eu posso almoçar que seja mais colorido? Que esse prato seja coloridinho? E por aí, tu já pensando em ti, vai modificando.
Ah, será que eu consigo? Amanhã tem previsão de tempo aberto e ensolarado. Eu posso dar uma caminhadinha? Ou eu posso voltar do meu destino, do meu itinerário, algumas quadras caminhando? Isso muda tudo. Experimentem e depois me contem, porque eu vou ouvir isso de vocês, que pequenos ajustes e pequenas atitudes mudam o quadro. E a gente daí, semana a semana, nos acompanhamentos das pessoas, a gente vai ver o quê? Que as pessoas estão baixando peso, estão se sentindo com mais energia, com mais alegria. Claro, nutrir o corpo, então tem mais disposição, sono melhorado, mais alegria, porque o intestino tem a ver com produção o triptofano vem da alimentação, é precursor para a serotonina, que é os hormônios do prazer, e daí a gente não precisa ir atrás de chocolate. A gente pode, pela alimentação, promover esse astral melhor. Então, tudo de bom. Quem se identificou, que sabe que, então eu acho que eu tô com obesidade, porque eu tô com um pouco desses funcionamentos aí que a Flávia falou, e com esses riscos e com esses mal-estares. Qual é o caminho? Prestar atenção em si, fazer boas compras e tirando de dentro de casa aquelas alimentações que são as ameaças, deixar só as oportunidades, e daí é um caminho mais tranquilo, sem se maltratar. Esse é o nosso recadinho de hoje. A gente está todas as quintas-feiras falando sobre algum tema que vocês vão me dirigindo, tanto no Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo celular, que está ali à disposição também, para que a gente possa ir aos pouquinhos mudando a cabeça para uma vida mais leve, mais saudável. Por isso o nome da clínica, Leve Flávio Felipe. Essa é a intenção. Um abração.